Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Jornada do Sucesso. Hoje eu trouxe um tema que pode ser um divisor de águas na sua vida. 10 coisas que você precisa eliminar em silêncio de sua vida. Já parou para pensar que, às vezes, o que está pesando nos seus ombros não é o que você faz, mas sim o que você tolera ou carrega sem perceber? Pois é. Muitas vezes nos acostumamos a conviver com certas situações, pessoas ou hábitos que só drenam nossa energia. E em grande parte dos casos, não precisamos fazer alarde ao nos livrarmos dessas coisas. Podemos simplesmente tomar a decisão em silêncio e ir em frente com leveza. Neste vídeo, vamos falar sobre 10 aspectos que, se você começar a eliminar ou diminuir drasticamente, irão impactar positivamente a sua vida. A ideia aqui não é transformar tudo de uma hora para outra. Esse tipo de mudança acontece aos poucos, mas é fundamental dar o primeiro passo, enxergar o que está pesando e então começar a se libertar. Algumas dessas coisas podem parecer óbvias, mas, na correria do dia a dia, a gente simplesmente esquece de refletir sobre elas. Outras podem não ser tão evidentes assim, mas estão operando em segundo plano, influenciando a forma como nos sentimos e agimos. O mais interessante é que muitas delas podem ser removidas de maneira discreta, sem gerar conflitos desnecessários ou dramas. Então, se você está em busca de mais tranquilidade, crescimento pessoal, bem-estar e equilíbrio emocional, este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque a última dica, principalmente, pode ser a chave para desbloquear várias áreas da sua vida. Preparados? Vamos começar. Relacionamentos tóxicos. A primeira coisa que precisamos eliminar, muitas vezes em silêncio, são os relacionamentos tóxicos. Geralmente, quando falamos em tóxico, pensamos em situações muito graves ou evidentes, insultos constantes, manipulação explícita, violência verbal ou até física. No entanto, existem muitos relacionamentos que são sutis na maneira como drenam nossa energia. Pode ser aquele amigo que só te procura para reclamar da vida ou aquele parente que vive te criticando. Podem ser colegas de trabalho que não apoiam suas ideias, rindo sempre que você tenta inovar. O grande problema de relacionamentos assim é que eles nem sempre são fáceis de identificar. Às vezes, você permanece naquele convívio porque faz parte do seu círculo familiar ou profissional, ou porque é algo que sempre foi assim. Contudo, ficar nesse ciclo de negatividade impede que você cresça e que sua saúde mental fique em dia. Quanto mais você se expõe a comentários depreciativos, fofocas, julgamentos e críticas destrutivas, mais sua autoconfiança e alegria de viver vão sendo desgastadas. Para eliminar esses relacionamentos tóxicos em silêncio, comece limitando a disponibilidade que você oferece a essas pessoas. Não precisa anunciar publicamente que você vai se afastar de fulano ou beltrano. Basta estabelecer limites claros. Se for um relacionamento familiar e você não pode simplesmente cortar contato, reduza o tempo de convivência. Aprenda a se posicionar, mesmo que de maneira respeitosa e tranquila. Aos poucos, as pessoas vão percebendo que você não está mais disposto a alimentar aquele tipo de dinâmica. E assim, você cria um ambiente mais saudável para si mesmo. 2. Consumo excessivo de redes sociais. Em segundo lugar, algo que muitas pessoas estão percebendo ser um grande ladrão de tempo e energia é o consumo excessivo de redes sociais. Hoje em dia, é praticamente impossível viver sem alguma presença online. Precisamos da internet para o trabalho, para nos comunicarmos com amigos e família, para estudar, para nos informar. O problema não é o uso em si, mas o excesso. A partir do momento em que você gasta horas e horas rolando o feed, assistindo vídeos, comentando e curtindo sem parar,
Pode ser que esteja perdendo tempo precioso, que poderia ser investido em autoconhecimento, projetos pessoais, estudos ou até lazer mais saudável. Além do tempo perdido, o consumo excessivo de redes sociais pode gerar uma série de problemas emocionais. Comparações constantes com a vida perfeita dos outros podem causar baixa autoestima e sensação de fracasso. A exposição exagerada às opiniões alheias pode alimentar ansiedade, irritação ou até mesmo tristeza. Sem mencionar a poluição mental que acontece quando você recebe informação o tempo todo, sem pausa para processar. Para eliminar esse consumo desnecessário, não é preciso excluir todas as redes de uma só vez. Você pode começar definindo horários específicos de uso, ou ainda, desativar notificações que não são realmente importantes. Uma estratégia simples é tirar o aplicativo da tela principal do celular, deixando-o escondido, de forma que você tenha que fazer um esforço consciente para acessá-lo. Outra dica valiosa é definir limites diários de uso, usando ferramentas de monitoramento que vários smartphones oferecem. Assim, você vai perceber o alívio imediato que surge quando não se está mais preso a um fluxo interminável de postagens. 3. Procrastinação e falta de foco. A terceira coisa que precisamos eliminar em silêncio da nossa vida é a procrastinação, junto com a falta de foco. Não tem nada mais sabotador para nossos sonhos e objetivos do que deixar tudo para depois. Às vezes, criamos 1000 justificativas. Eu trabalho melhor sob pressão. Eu funciono bem à noite, vou deixar para fazer depois. Ou, agora não estou inspirado o suficiente. Mas essas justificativas podem se transformar em uma bola de neve. Quando percebemos, as oportunidades passaram e ficamos para trás. A procrastinação não afeta apenas nossa produtividade. Ela gera culpa, baixa autoestima e a sensação de que nunca somos bons o bastante. É como se sempre faltasse algum detalhe para começarmos. Já a falta de foco faz com que a gente comece várias tarefas e não conclua nenhuma. A mente fica dispersa, saltando de pensamento em pensamento, e isso gera um cansaço mental enorme. Para se livrar silenciosamente desse hábito, passe a aplicar técnicas de organização e produtividade que funcionem para você. A técnica Pomodoro, por exemplo, ajuda a fracionar o tempo de trabalho em blocos, com intervalos curtos de descanso. Outra dica é organizar seu ambiente de trabalho ou estudo para reduzir distrações. Mantenha apenas o essencial na sua mesa. Feche abas do navegador que não estejam relacionadas à tarefa que você está fazendo. Silencie notificações do celular. Eliminar essas pequenas janelas de distração é uma forma simples, mas poderosa, de se manter focado. E com o tempo, você vai perceber que não precisa anunciar para ninguém que está mudando seus hábitos. As pessoas simplesmente vão notar sua evolução. 4. Crenças limitantes. Um passo fundamental para destravar o seu potencial é eliminar as crenças limitantes. Sabe aquelas frases que você vive repetindo para si mesmo? Eu não sou bom o suficiente. Nunca vou ter sucesso financeiro. Não consigo aprender nada novo. Já sou muito velho para isso. Minha família nunca conseguiu, porque eu conseguiria. Essas crenças, muitas vezes, se formaram lá atrás na infância ou ao longo da vida por alguma frustração pontual, mas elas não refletem a realidade presente. O problema é que, se você acredita de verdade em algo negativo sobre si, tende a se comportar de maneira a confirmar essa crença. É um círculo vicioso. Você pensa que não consegue, então nem tenta, ou se tenta, faz pela metade. E aí, logicamente, não obtém resultados e confirma mentalmente que não consegue. Mesmo, esse padrão pode te acompanhar por anos se você não estiver atento. Para eliminar silenciosamente essas crenças, primeiro você precisa identificá-las.
Preste atenção às frases que passam na sua cabeça quando você se depara com desafios. Anote-as, depois questione. Isso é verdade absoluta ou é só uma interpretação pessoal baseada em experiências passadas? Logo em seguida, tente criar em contra-exemplos. Se você acha que nunca vai ter sucesso financeiro, procure histórias de pessoas que venceram a pobreza. Se acha que não consegue aprender nada novo, lembre-se de situações em que você aprendeu algo do zero. Gradualmente, vá alimentando a sua mente com evidências positivas. Dessa forma, você estará de forma silenciosa, reprogramando sua mentalidade para algo mais construtivo e realista. Excesso de bagunça e desorganização. Um ambiente caótico reflete e, ao mesmo tempo, alimenta uma mente caótica. O excesso de bagunça e desorganização pode parecer inofensivo num primeiro momento, mas ele cria pequenas barreiras ao longo do dia que, juntas, drenam sua energia e disposição. Cada vez que você perde tempo procurando algo, sentindo-se incomodado com a desordem ou tendo que se desculpar pelo seu espaço bagunçado, está gastando energia que poderia ser usada para algo mais produtivo ou prazeroso. Imagine que toda vez que você vai sentar para estudar ou trabalhar, precisa perder 10 ou 15 minutos organizando o básico. Isso, somado em uma semana, dá uma quantia enorme de tempo desperdiçado. Além disso, a poluição visual afeta diretamente nosso estado mental. Fica difícil focar em soluções e ideias inovadoras se o que você vê ao seu redor é caos. Para eliminar silenciosamente a bagunça, comece aos poucos. Escolha uma gaveta ou um canto do quarto por dia para organizar. Doe o que não usa, jogue fora o que não tem serventia. Defina lugares fixos para os objetos e coloque cada coisa em seu devido lugar após o uso. Uma técnica eficiente é a regra dos 2 minutos. Se a arrumação levar menos de 2 minutos, faça imediatamente. Em pouco tempo você notará que seu ambiente fica mais limpo e sua mente mais leve. Sem precisar falar nada para ninguém, você está promovendo uma mudança que afeta diretamente sua produtividade e sua paz interior. Vícios e hábitos autodestrutivos. Chegamos a um ponto delicado, mas extremamente importante: os vícios e hábitos autodestrutivos. Isso pode envolver desde substâncias químicas, como álcool, cigarro, drogas ilícitas, até hábitos que parecem inofensivos, mas em excesso são altamente prejudiciais. Pode ser o vício em jogos online, em redes sociais, em compras ou até compulsões alimentares. Qualquer hábito que você não consiga controlar e que afete negativamente outras áreas da sua vida deve ser encarado com seriedade. O grande desafio aqui é que muitas dessas atitudes são usadas como válvula de escape para lidar com estresse, ansiedade, frustração ou tédio. No entanto, elas só oferecem um alívio momentâneo e, a longo prazo, criam problemas maiores. Você passa a viver em função desse hábito, prejudicando relacionamentos, saúde, finanças e até sua carreira. Para eliminar esse tipo de vício em silêncio, muitas vezes é preciso ajuda profissional, como terapia ou grupos de apoio. Mas, se o seu caso é mais brando, você pode começar reduzindo o acesso ao que te vicia. Caso seja algo relacionado a compras online, por exemplo, tire os aplicativos do celular, remova os dados de pagamento salvos para não facilitar a compra. Caso seja um vício em algum tipo de alimento ou bebida, não mantenha estoques em casa. Cada pequena barreira que você criar vai te ajudar no processo de largar o vício. E lembre-se, não tem problema nenhum procurar auxílio de um psicólogo, médico ou grupo de apoio. Esse passo pode ser dado de maneira silenciosa, pois o mais importante é a sua saúde mental, física e emocional.
7. Pensamentos negativos recorrentes. É comum a gente ter um pensamento negativo ou outro ao longo do dia. Porém, quando esses pensamentos tornam-se recorrentes e automáticos, eles formam uma corrente de pessimismo e podem levar até a quadros de ansiedade e depressão. Você começa a encarar tudo pelo pior ângulo, esperando sempre o pior resultado. Qualquer crítica já é vista como uma catástrofe. Qualquer desafio parece insuperável. Nosso cérebro tem a tendência natural a procurar problemas e perigos. Isso vem de milhões de anos de evolução. Mas na sociedade moderna, essa programação muitas vezes se torna exagerada. Passamos a olhar somente para o que pode dar errado, para o que não temos ou para os obstáculos à nossa frente. Com isso, deixamos de valorizar o que já conquistamos e as oportunidades que surgem. Para eliminar esse fluxo de negatividade, a prática do mindfulness e a adoção de técnicas de reestruturação cognitiva podem ajudar bastante. Um exercício simples é o seguinte: sempre que perceber um pensamento negativo, pergunte-se: há alguma evidência real disso? Depois, qual seria uma forma diferente de encarar essa situação? Faça isso de forma silenciosa, sem precisar justificar nada para ninguém. Outra dica é incluir na rotina pequenos momentos de agradecimento. Anote 3 coisas pelas quais você é grato a todos os dias. Pode parecer simples, mas ajuda a mudar o foco do problema para o que há de positivo. Aos poucos, você reprograma sua mente para ser mais equilibrada e aberta às possibilidades. Culpa e remorso pelo passado. Outra coisa que precisa ser eliminada. Em silêncio da sua vida é a culpa e o remorso exagerados pelo passado. É claro que todos nós cometemos erros. Às vezes, fazemos escolhas que não foram as melhores, dissemos algo que magoou alguém, deixamos oportunidades passarem. Mas ficar se punindo eternamente por isso só prolonga o sofrimento e não muda os fatos que já ocorreram. Quando a culpa se torna crônica, você passa a ter medo de seguir em frente, de tomar novas decisões, de arriscar. Fica amarrado a um fantasma que não existe mais, mas que ainda te assombra. Essa energia negativa também pode bloquear relacionamentos e oportunidades atuais, pois você se sente indigno de ser feliz ou de conquistar novos objetivos. Eliminar essa culpa não significa ignorar o que aconteceu ou fugir das consequências. Significa aceitar que o passado não pode ser mudado e que o seu compromisso agora é agir de forma diferente, aprender e seguir em frente. Uma forma de trabalhar. Isso é escrever uma carta para si mesmo, reconhecendo o erro, pedindo desculpas para quem for preciso, seja mentalmente ou pessoalmente, se for o caso, e se perdoando. Você não precisa anunciar isso em voz alta para o mundo. É um processo interno, silencioso, mas extremamente libertador. Se achar necessário, busque ajuda terapêutica para aprofundar esse processo de perdão e reconciliação consigo mesmo. 9. Necessidade de agradar todo mundo. A 9ª coisa que devemos eliminar em silêncio da nossa vida é a necessidade de agradar todo mundo. Esse é um comportamento que muitas vezes nasce do medo de rejeição ou de uma educação voltada para ser sempre bonzinho e disponível. O problema é que ao tentar agradar a todos, você acaba se sobrecarregando, sacrificando seus próprios desejos e necessidades. E, inevitavelmente, descobre que é impossível ser aceito por 100% das pessoas. Talvez você diga sim para convites ou tarefas que não quer fazer, simplesmente para não desagradar. Talvez você aceite críticas injustas sem se defender. Ou quem sabe você mude seu jeito de falar, de se vestir, de pensar, só para se encaixar. Tudo isso é um grande desgaste emocional e também rouba a sua autenticidade. Para eliminar essa
Necessidade em silêncio, passe a refletir antes de dizer sim. Pergunte-se: eu realmente quero fazer isso ou estou cedendo por medo de desagradar? Comece a se expressar com mais honestidade, mas sem agressividade. Não precisa comunicar a todos que agora você não liga mais para o que pensam. Simplesmente estabeleça limites. Aos poucos, as pessoas à sua volta vão entender que você tem preferências e prioridades próprias e que isso é saudável. Esse passo é muito importante rumo a uma vida mais livre e autêntica. 10. Comparações constantes com os outros. E chegamos finalmente à 10ª coisa que é essencial eliminar em silêncio de sua vida: as comparações constantes. É natural admirar pessoas que alcançaram sucesso em áreas que você almeja ou se inspirar em alguém que já percorreu um caminho semelhante. O problema surge quando essa inspiração se transforma em comparação doentia, onde você mede seu valor pessoal a partir dos resultados do outro. Cada pessoa tem uma história, um contexto, oportunidades, recursos e desafios diferentes. Não há como comparar jornadas únicas. Além disso, as redes sociais mostram apenas uma fração, normalmente a mais glamourosa, do que realmente acontece na vida de alguém. Quando você compara o seu por trás das câmeras com o palco do outro, inevitavelmente se sente inadequado. Isso gera ansiedade, inveja, sensação de fracasso e baixa autoestima. Para eliminar isso silenciosamente, mantenha o foco na sua própria evolução. Estabeleça metas pessoais e acompanhe o seu progresso, sem ficar olhando para o lado. Celebre suas pequenas vitórias diárias, por menores que sejam. Quando sentir aquela pontada de inveja, transforme-a em motivação para continuar trabalhando nos seus objetivos. E lembre-se de que o sucesso do outro não diminui o seu. Há espaço para todos crescerem. Praticar a gratidão, a autorreflexão e o autoconhecimento são chaves para vencer essa tendência de se comparar. Assim, você segue firme no seu caminho, com paz interior e propósito mais claro. E é isso, pessoal. Falamos sobre 10 coisas que, se você começar a eliminar silenciosamente da sua vida, vão te trazer mais leveza, bem-estar e autoconhecimento. Desde relacionamentos tóxicos até a mania de agradar todo mundo, passando por vícios, procrastinação, comparações e muito mais. O grande segredo aqui é a eliminação em silêncio, ou seja, não é preciso criar conflitos ou fazer grandes anúncios sobre essas mudanças. Basta começar a agir de forma diferente, estabelecendo limites, ajustando hábitos e, principalmente, cuidando da sua saúde mental e emocional. Lembre-se, tudo isso é um processo. Você não precisa tentar mudar todos esses aspectos de uma só vez. Escolha 1 ou 2 itens que fazem mais sentido para você neste momento. Vá implementando as mudanças e observe os resultados. À medida que sentir mais confiança, vá expandindo para outros pontos. O importante é dar o primeiro passo e se comprometer com seu bem-estar. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E conta aqui nos comentários qual dessas 10 coisas você pretende eliminar primeiro da sua vida. Vamos juntos nessa jornada de autodesenvolvimento. Muito obrigado pela companhia até aqui e até o próximo vídeo.